Amadureci com o passar dos danos. Lara Souza. Eu sou apaixonada por dois livros que tem na Bíblia. Lógico que eu gosto da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ai, antes que eu me esqueça. Olá, guapas e guapos! Sejam bem-vindos. Perceberam? Acho que hoje eu acordei assim meia caribenha, né? Então, guapo e guapas, bonitas e bonitos. Eu gosto muito do livro de Neemias no Velho Testamento e amo a carta de Judas, não Iscariotes, né? Que ele não escreveu nada, pelo menos nada que se interessou para ficar escrito, mas de Judas o apóstolo no Novo Testamento. E hoje nós vamos compartilhar o versículo 12 do capítulo 2 de Neemias. Então, grava aí. Neemias, capítulo 2, versículo de 11 a 20. E vamos a um pequeno resumo? Vamos ao pequeno resumo. Resumo da ópera. O povo judeu tinha sido subjugado pelos babilônicos, foi levado para a Babilônia. Os babilônicos, antes de ir, destruíram a cidade, as muralhas, rasparam tudo que tinha de valor, pessoas que poderiam ter importâncias, né, para serem levadas, para serem escravos. Acredito que deve ter escravidão, nunca é bonita em nada, mas acredito que deve ter sido algo bem tenebroso. Depois de um tempo, os medo-persas subjugaram os babilônicos e levaram o povo que estava lá, os judeus que estavam lá como escravos, também para serem escravos na Pérsia. Sendo que na Pérsia eles acabaram entrando numa situação de uma escravidão, vamos dizer, mais light, né? Não era uma coisa também tão tenebrosa quanto dos babilônicos, mas era uma escravidão. No meio de tudo isso, eis que surge Neemias, e Neemias ele tinha um cargo bem interessante. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes I. E como copeiro, tinha suas vantagens, mas ele tinha um trabalho de alto risco. Ele provava todo tipo de alimento, bebida que o rei ia beber, ia comer, para ver se não estava envenenado. Era muito comum se matar reis envenenando eles, né? E aí o que ele poderia acontecer? Se tivesse envenenado, o copeiro que ia morrer, e aí isso daria o tempo para o rei não comer aquela comida. Enfim, acredito que Neemias é um cara assim muito agradável, porque um dia ele recebeu a visita de um irmão dele, mais alguns outros homens, que tinham ido a Jerusalém, e a notícia não foi nada boa. Foi horrível, de que a cidade estava destruída, o muro estava destruído, o povo estava em miséria, e ele ficou abalado com aquilo. E o rei percebeu que ele não estava bem e perguntou a ele, então ele contou para o rei o que tinha acontecido, e aí o rei falou com ele: eu vou te dar um tempo e você vai até a Jerusalém e restaura os muros. Porque os muros, eles eram de suma importância para a época. Uma cidade sem muros era uma cidade totalmente desprotegida. Qualquer um podia invadir, qualquer um podia saquear, qualquer coisa podia acontecer de ruim. Então, quando um povo subjugava outro e levava o povo embora, eles destruíam exatamente essa questão de muros, de muralhas, para enfraquecer mais aquela situação daquele local. E aí ele, muito sábio, ele orou, pediu a Deus uma direção, e aí ele levou o que ele queria para o rei. E uma das coisas, ele pediu carta autorizada pelo rei, com o selo do rei, para que ele não fosse barrado. As pessoas iam saber que ele não estava fugindo, que ele era escravo lá da Pérsia e estava fugindo. Não, ele estava com toda a autoridade. Então ele fez na autoridade de Deus e na autoridade legal. E com isso, inclusive, o rei autorizou que ele levasse vários tipos de materiais para reformar esses muros. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, o texto começa dizendo que já tinha uns 3 dias que ele tinha chegado, e numa das noites
desse terceiro dia, desse dia, ele estava deitado e orando, conversando com Deus sobre a situação. Com certeza, Neemias já foi ouvindo no caminho de algumas pessoas a situação que se encontrava a cidade, as muralhas da cidade. Quando ele chegou, já deu para ele observar e ver de alguma forma que estava. Mas aí naquela noite, Deus falou algo no coração dele, deu a ele uma direção. E aí ele se levantou, chamou alguns amigos. Olha como diz o versículo. O versículo diz assim: saí de noite com alguns dos meus amigos. Esse é o versículo 12. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse em Jerusalém. Não levava outro animal, só um pouquinho, não levava outro animal além daquele que eu estava montado. O que eu acho muito interessante, que eu posso trazer isso para a minha vida, e eu gostaria que você também pudesse, né, trazer isso para a sua vida, é muito comum, amadas, guapas e guapos, é muito comum que na nossa vida nós tenhamos pessoas de confiança que nós compartilhamos. Isso em todas as situações. Nós compartilhamos com o familiar de dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os irmãos, com filhos, com os pais. Nós temos amigos pessoais que a gente compartilha muita coisa. Nós temos liderança religiosa. Não sei qual a religião que você pertence, se você compartilha com o teu pastor, com seu pai, sua mãe de santo, com o seu padre, com o seu líder de outros tipos de religiões, que eu não sei, de repente, né, o nome que você que é chamado. Nós compartilhamos com muitas pessoas. Às vezes, acaso que a pessoa precisa de um terapeuta para poder compartilhar as coisas que tem dentro de si e conseguir chegar a uma conclusão de algo. Mas aqui, Neemias também nos ensina uma coisa muito interessante. Nós precisamos também de olharmos a nós mesmos com os nossos olhos. Porque nós acabamos acostumando a olharmos a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, muito segundo aos olhos de alguém. Não que é errado, é certo. Por isso que existem pessoas que ocupam cargos de lideranças religiosas, políticas, familiares. Sempre tem alguém. A gente vê isso nos animais. Os animais, eles têm sempre um que é um líder ali no meio do bando, do rebanho, do grupo deles. E isso é normal também. Se fosse assim, Deus tinha feito só Adão e até hoje ele estava aqui, sozinho, andando, nem Eva ele ia ter, né? Mas Deus nos criou para termos relacionamento, compartilharmos, ouvirmos as opiniões. Mas existem momentos, meus queridos, que nós precisamos de olharmos de maneira crua para a nossa vida. E precisamos, às vezes, sair para ir para um espaço onde nós poderemos olhar para nós mesmos e entendermos o que está acontecendo. Entendermos se tudo que vivemos na nossa vida foi uma decisão entre eu e Deus ou foi uma decisão baseada sempre na direção de outras pessoas. E mesmo quando a gente faz essa olhada de fora para nós mesmos, quando estivéssemos olhando talvez por um espelho, nós vamos, quando ouvir a opinião de alguém, saber também ter um equilíbrio para tomar uma decisão certa ou o mais certo possível. Neemias, o texto fala lá nos versículos 13 ao 15, que ele saiu. A Jerusalém é uma cidade, a Jerusalém velha, né? Cercada por uma muralha, como eu falei, é uma muralha que trazia proteção. E são, acho que 12 portas. E ele saiu pela porta dos vales, depois ele passou pela porta dos monturos,
e ele ficou olhando. Aqueles homens que estavam com eles deviam ter ficado curiosos, né? Por que ele está tanto olhando e ele não fala? Mas é porque ele estava olhando o problema que ele ia ter que resolver. O rei tinha dado um tempo para ele resolver aquele problema. E ele estava olhando, e aí ele pôde ver nitidamente as rachaduras, os lugares que já tinham caído as pedras. Ele já tinha visto as dificuldades, e a gente nem tem tanta noção do problema, porque nós nos acostumamos a nos vermos pelos olhos dos outros. E é interessante que ele quis ver o problema através dos olhos dele. O problema ali, a muralha ali, seria, no nosso caso, a muralha seria os nossos problemas, olhado pelos nossos olhos. Lembra da frase que eu falei no início, que eu amadureci com o passar dos danos, não dos anos? Nós precisamos aprender a encarar nossos problemas de frente, reconhecer aonde nós falhamos, no que nós temos que corrigirmos. Isso vai trazer, assim, mais equilíbrio nas nossas emoções, vai trazer equilíbrio, tanto que quando ele fez isso, ele observou, ele não pediu opinião, ele não falou o que estava no coração. Às vezes nós somos muito precipitados para falar coisas que Deus colocou no nosso coração, não esperamos as coisas acontecer. Tem coisas que Deus vai falar e que não é para a gente falar com ninguém, é uma coisa íntima minha com Deus. E as coisas vão acontecendo, vão mudando, vão ficando melhores, vão ficando assim, aparente, e as pessoas vão observando, entendeu? Então, eu quero hoje, nesse dia, dizer para você, a começar comigo mesma, que nós possamos, de vez em quando, sairmos das nossas muralhas para olharmos as rachaduras do lado de fora, para olharmos e ver o que precisamos fazer para mudarmos. Então, sua guapa linda, seu guapo lindo, que você possa, no dia de hoje, estabelecer momentos na sua vida para que você possa se olhar com os olhos que Deus, os olhos de Deus, e com os teus olhos olhar a tua realidade. Cara de frente, tem coisa que vai doer, tem coisa que vai nos frustrar, mas eu creio que olhando desse jeito, quando nós tomarmos a decisão do que temos que fazer, o que temos que mudar, que cor eu vou dar para a parede da minha alma, que cortina que eu vou colocar, que tapete eu vou mudar no meu coração, na minha vida, coisas maravilhosas vão acontecer. Você quer saber qual é o resultado? O resultado de tudo isso é que ele conseguiu fazer a restauração do muro num tempo recorde. E detalhe, todo o período os inimigos tentaram paralisar ele, tentaram enganar ele com falsa amizade, querendo fazer parceria, mas ele foi firme no propósito que Deus colocou no coração dele. Então, entra no teu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6, fecha a porta. Lembra que nós falamos semana passada? Fala no silêncio com Deus, que também habita no silêncio. Saia de você, olhe para você. Quando você voltar, volta com uma atitude maravilhosa de mudança. Um beijo carinhoso no teu coração. Cheiro no cangote. Beijo no coração.